Oi gente, tudo bem? Vamos encerrar aí as nossas emoções do livro Coração de Tinta, escrito pela Cornélia Funk, esse volume 1. Tenho uma dúvida, eu vou deixar uma enquete no Instagram para verificar com vocês agora se no ano de 2018 vocês querem que eu faça a divisão dos capítulos, onde eu consigo até opinar, explanar um pouco mais a cada 10, 15 capítulos, um livro grande como esse, um calhamaço, ou faça a leitura inteira e volte para fazer de uma vez só um vídeo de 10 a 15 minutos com essa explicação do segundo e terceiro volume. Não posso abrir uma outra leitura de trilogia enquanto não encerrar essa do Coração de Tinta. Mas para 2017, esse nosso é o último encontro sobre o primeiro volume, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu caderninho de anotações, o meu livro de leituras, e nós vamos dar sequência onde nós paramos. No capítulo 50, a Elinor teve um baita de um azar, porque eu lembro que eu falei com vocês, ela deixou um bilhetinho ali perto do Mortimer e do Farid e foi atrás da polícia, porque ela acredita piamente que a polícia poderia ajudá-los. Então, nesse capítulo, o capítulo 50, nós vimos o grande azar da Elinor. Quando ela chega lá, ela conta a história, eles riem muito dela, são dois guardas no vilarejo que estava mais próximo, eles colocam ela no carro e vão para lá averiguar, só que eles entregam ela de bandeja para Capricórnio, porque simplesmente eles estão ali coniventes às coisas da vila, porque já sofreram ameaças dos homens de Capricórnio, então eles não queriam se envolver com aquilo e entregaram ela lá. Sofreu muito a coitadinha, ela foi levada então para a cela da cripta e lá ela ficou junto com a sua sobrinha. Ela reencontrou a Reza, ou Teresa, a esposa do Língua Encantada, e naquela cela ainda nós temos o Basta, lembra? Dedo empoeirado, ó, foi embora e deixou o Basta trancado. A Reza e a Meg não conseguiram sair, mas ele se escapuliu. No capítulo 51, então, é a preparação do Mo e do Farid. Cortaram o cabelo do Mortimer, deixou bem curtinho, colocou a roupa. O Farid passou um pouco nele, assim, de terra para deixar a pele dele mais morena. Ele também, para seguirem até a vila de Capricórnio e encerrarem aí essa ideia deles de... Eles queriam colocar fogo na casa sem pegar a colina, que estava muito seca. Eles não queriam estragar ali todo aquele espaço natural, mas queriam sim se vingar de Capricórnio e resgatar a Meg antes de todo esse fogareiro. Se esconderam numa casa velha, um esconderijo bem guardado que ele e Farid, Dedo Empoeirado, conheciam, e se prepararam para invadir aí, jogando fogo dentro da casa de Capricórnio. No caso do capítulo 52, o Dedo Empoeirado, ele conseguiu fugir. Vamos descobrir aqui onde ele está. Ele foi para o lugar onde ninguém procuraria. Ele está escondido na casa do Basta. Ele entra pelo sótão, dá um tempo, vê a movimentação, come, bebe, descansa na casa do Basta, afinal ele está preso. E ali a autora ela nos traz toda essa superstição da casa do Basta, tudo que tem lá dentro para ele se proteger dos espíritos e coisas sobrenaturais, galhos de arruda, pintura, desenhos, enfim. E lá ele ouve o tilintar, e lembramos que a nossa amiga Meg trouxe a fada sininho das histórias, e o Basta aprendeu para proteger, né, aí essa ideia dele de se proteger dessas perseguições dos espíritos, né. Então o Dedo Empoeirado deu leite para ela estava muito fraquinha, ela foi ganhando energia, ganhando força, e nós temos aí uma fada sininho que também senta no batente da janela e não sabe se vai ou se fica. Mesma sensação do Dedo Empoeirado. Ele não quer que ninguém faça mal à Reza, né, a Teresa. Ele gosta muito da Meg, mas ele tá muito bravo com o Dedo Empoeirado. Ele quer, vou ou não vou? O que que eu faço? Ele quer o livro. É como o personagem foi construído, né, gente? Ele quer o livro. No capítulo 53, então, o Fenóglio, ele ficou dia e noite escrevendo as novas linhas do que seria essa história, essa nova finalização da história, se deu por satisfeito e coloca, então, as folhas escondidas na roupa da Meg e a orienta de como vai fazer aí essa leitura. A Gralha, né, ela entra, essa mãe do Capricórnio entra, pega a Meg e leva para prepará-la com tudo que é necessário, e ela mantém aqui na manga do seu vestido, um vestido branco, horrível que deram para ela,
ela se mantém ali com aquele escondido e na hora certa, depois de um mexer de cabelo, o Fenóglio disfarçaria e tiraria a atenção da Gralha sobre ela durante a leitura da execução, porque eles querem trazer o Sombra de volta para cá, né? Trazê-lo para cá, tirar do livro para o nosso mundo, para que ela consiga ler essas novas palavras. A partir do capítulo 54, a gente encontra o circo todo montado. A praça, o ponto de leitura da Meg, o palanque com Capricórnio, e aí eles começam a discutir, porque o Mortimer já começou a pôr fogo lá na casa do Capricórnio, e ele tentando distrair as pessoas presentes para aquele momento ser essencial, e não esse fogo, e mandou seus homens darem conta dessas coisas. A Meg então começa a fazer leitura, o Mortimer não aparece com o Farid, dedo empoeirado não aparece naquela situação toda, ele vai ficar escondido lá no telhado daquela casa do Basta, observando tudo à distância, e as coisas começam a acontecer. A Meg faz toda a leitura trazendo o Sombra, mas diferentemente do que está escrito ali. Do livro que foi entregue pelo Darius para ela naquele palanque, o Darius fica ali imóvel, ouvindo, vendo essa leitura toda diferenciada, e o Sombra começa a aparecer, e é muito similar ao final do filme, o filme Coração de Tinta, que você pode encontrar no YouTube, porque o Sombra então sente toda a dor e o arrependimento de todas as pessoas que foram mortas pela Ordem do Capricórnio, porque lá nos outros vídeos eu disse para vocês, quem era o Sombra? Foi feito por um duende, à custa das cinzas das pessoas que foram mortas. Então ele sente toda essa dor dessas pessoas e coloca tudo isso em cima daquele que cuidava dele, do Capricórnio. Então nós temos a morte do Capricórnio, nós temos a volta de muitos dos personagens que foram maus e cruéis para dentro do livro. Temos o desaparecimento do Fenóglio, mas a gente sabe da regra. Tira-se pessoas, devolvem pessoas para o livro, mas pessoas deste mundo somem, e uma delas que sumiram foi o Fenóglio. Então nós temos a libertação da Teresa, a família reunida novamente, a morte do Capricórnio. No meio de toda aquela bagunça, personagens entrando e saindo do livro, a Basta e a Gralha desaparecem, somem, não acontece essa execução, e dos textos, uma parte desse texto que foi lido pela Meg, era que todas essas pessoas que foram mortas pelo Sombra estariam ali vivas novamente, só que elas estão no nosso mundo e não no mundo do Coração de Tinta. E muitas, no final de toda aquela confusão, com todos os pontos colocados nos is, quer dizer, Gralha e Basta fugiram, Dedo Empoeirado está desaparecido tecnicamente, ele está observando tudo de lá do telhado. Farid, Mortimer, Teresa e Elinor ali junto com a Meg nessa finalização da leitura, o desaparecimento do Fenóglio. Então, o que fazer com aquelas pessoas, aqueles seres de cristais, duendes, fadas azuis, fadas brancas? Depois que todos se acalmaram, a casa do Capricórnio foi queimada, a Elinor se propôs então a levá-los para sua mansão e adaptá-los ao nosso mundo com a ajuda de Darius. Ela queria muito a presença do nosso querido leitor Gago, e muito ele aprendeu com ela nessas viagens que ela fez pela Europa para repor os seus livros. Eu acho que é o personagem que eu mais gostei, que é a Elinor. Eu não me vejo na solidão que ela ainda exige ter para a própria vida, mas o amor que ela tem aos livros, as frases que a Cornélia coloca de impacto, de efeitos que a personagem nos diz, são muito similares aos meus pensamentos. Eu gosto muito. Então, finalizando o Coração de Tinta, a Teresa continua muda, volta a ficar com o Mo, né, o Língua Encantada, e a Meg. Eles ficam na casa da Elinor. Esses seres encantados ficam distribuídos, cada um no seu ambiente propício, em todo o terreno e a mansão da própria Elinor. A Elinor viaja muito com Darius, trazendo novos exemplares para sua biblioteca, que antes queimada, né, pelos homens de Capricórnio, agora se recupera, e a família fica estabilizada ali. Onde está Fenóglio? Voltou para o livro. Basta e a Gralha desapareceram. A Meg descobre então nesse final
a sua profissão, cuidar das palavras, ser uma escritora, assim como foi Fenoglio, que sabia que cada palavra tem o seu lugar e cada palavra tem a sua magia. E nós temos aí essa finalização de Coração de Tinta, realmente muito parecida com o filme. Se você não acompanhou a nossa playlist, vou deixar marcado aqui os vídeos sequenciais para que você comece a acompanhar aí comigo a leitura e análise deste primeiro livro, Coração de Tinta. Nos vemos em 2018, foi uma experiência maravilhosa ler. Talvez eu não atinja aí, não é meu objetivo, um número de visualizações em relação a esse título, porque é um lançamento de 2006, um filme já mais antigo, não tem tanto impacto quanto as modinhas infanto-juvenis, mas é um livro que tem uma mensagem lindíssima. Se você não teve a oportunidade de ler, leia. Para 2018, começo a leitura de Sangue de Tinta e depois Morte de Tinta. Em Sangue de Tinta, olha quem resolve ir para dentro do livro. A Meg. Vamos ver o que ela encontra por lá. A gente se vê em 2018. Tchau!